1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você fosse um general do exército, não preciso ir no general do exército, que acho que é uma coisa que aqui ninguém passou, pelo menos que eu tenha conhecimento, ninguém serviu o exército aqui. Não, o Marcos serviu o exército. O Marcos já tá rindo lá, que eu lembrei que ele serviu o exército, mas não chegou a general. Mas vamos colocar aqui, quando a gente está na escola, que tem para escolher time, quem aqui vai escolher o Gui para o time? Ninguém. Por quê? Só porque ele não tá com uma perninha funcionando? Tá só porque ele tá de muletinho, que preconceito? Quem que a gente escolhe quando a gente vai montar um time que precisa correr? Os melhores. A gente é mais esperto ou menos que Deus? Bem menos. Mas a gente acha que Deus escolheu os piores. Porque Ele escolhe a gente fala, não consigo, não posso, não dá, não vai. Se você fosse tão ruim assim, Ele não tinha escolhido você. Porque Ele é Deus, Ele não vai escolher o ruim. Até Ele concorda. Até Ele concorda. Deus escolheu você porque Ele enxergou o que você tem de melhor. E o que você pode ser de melhor na mão dEle. Então, hoje a gente vive em tempos, né, de identidade distorcida. Eu nunca ouvi falar tanto em problemas emocionais, psíquicos, como hoje. É TDAH, é autismo, é não sei o que. Tudo o que faz a pessoa parar, é tudo aqui. Aonde Satanás está agindo? Aqui. Porque é aqui que ele te para. Satanás só pode tocar na sua vida de dois jeitos. Se você deixa ou se Deus permite. Então o que ele faz? Faz você mesmo tocar em você. Porque ele não pode. Então ele pega e convence você que você não pode, que você é fraco, que você é ruim, que você não serve, que você não é bom. E fica o tempo inteiro, a cada coisa que você for fazer isso, Satanás te acusando. E aí você faz o quê? Para. A palavra fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aqui todo mundo concorda que Deus é muito melhor do que a gente. Mas quando a gente lê alguns versículos, a gente não pega para nós. Se você é imagem e semelhança de Deus, como é que você pode ser do jeito que você vê que você é? Essa porcaria. Se qualquer um de nós, que é bem menos esperto que Deus, escolheria bem o seu time, por exemplo, se fosse uma Olimpíada de Matemática, eu não me escolheria. Escolheria o Tiago, o Daniel, o pessoal da engenharia. Por quê? Porque eu sou ruim de matemática. Outro dia eu fiz uma conta que dava 24 horas, a Carol mandou uma mensagem, deu 12. Eu falei, mas a sensação é de 24. Eu sou ruim na matemática. Eu falei outro dia, a última pregação aqui, eu fiz conta, o Thiago fazia assim, ó. Não é a conta o foco, é o exemplo. Não façam conta quando eu der exemplo de conta aqui, porque provavelmente vai estar errado. Eu sou ruim pra caramba de matemática. Mas será que Deus vai me chamar para fazer matemática? Não. Ele vai chamar para aquilo que você é bom. Às vezes a gente passa uma vida na igreja e fica falando, o que será que eu posso fazer dentro da igreja? O que será que eu posso fazer dentro da igreja? O que será que eu posso fazer dentro da igreja? Ah, mas eu não sei cozinhar. É lógico que não, tem a Rosa, tem a Cidinha, tem... Por que quem vai pôr eu para cozinhar? Ninguém merece. Vai pôr quem sabe, entendeu? Deus vai pôr para fazer outras coisas. Você não é bom no que você é à toa. Você já nasceu com um temperamento de acordo com o propósito de Deus na sua vida. Você já tem uma habilidade, coisas boas, qualidades em você, por conta do propósito que Deus tem na sua vida. Só que Deus é tão sábio que a gente tem só uma pequena tendência a ser arrogante. Ele botou também um pacotinho de defeito. Olha, para esse pacotinho de qualidade, vem esse pacotinho de defeito, e aqui, minha filha, só o Espírito Santo para trabalhar. Porque senão a gente fica que nem um pavão, né? Eu sou muito bom. Deus me chamou porque eu sou bom mesmo. Sou excelente, eu sou maravilhoso. Não é assim também. Você é muito bom, mas por causa do Senhor, quem te fez? Outro dia a pastora Thalita falou uma coisa que eu gravei no meu coração. E eu espero que todas as pessoas aqui que têm baixa autoestima gravem também. Quando você vê um quadro
e você fala mal do quadro, você está ofendendo a pintura ou o autor? Quando você fala mal de você, você está ofendendo quem? Quem fez você? Quando Deus fala para você, faça tal coisa, e você fala, não sou capaz, você está falando o que para ele? Você não sabe escolher. Eu, no seu lugar, escolheria melhor. A gente não tem essa capacidade de instruir a Deus. Então a gente aceita. Tem coisa que não é para concordar, é para obedecer. Porque a gente não enxerga um palmo na frente do nariz e a gente quer saber mais do que Deus. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Quando você pega um crente e ele está na luta, e ele é crente mesmo, porque ele está falando que ele é. E você fala assim, nossa, estamos na luta, né? Ele fala, não, mas nós vamos ter vitória. Mas nós vamos ter vitória, porque em Deus nós somos mais que vencedor. Nós recita todos os versículos da Bíblia que fala de vitória, a gente recita. Não é verdade? A gente recita. Quando você conversa com uma pessoa que é dependente de alguma coisa, não só dependente de droga, de alcoolismo, que ela é viciada em alguma coisa. Quando você fala pra ela, mas você tem que deixar isso, o que ela fala pra você? Não consigo. Quem é que tá preso e quem é que tá livre? Quem tá preso é o pessoal do mundo. Hoje está sendo vendido uma liberdade que eles não têm. Manda sair do barzinho, largar o copo de cerveja. Ah, não consigo. Não parar de beber, não. Não, isso aí eu não consigo, não. Fala pra um crente que ele não pode. Sai, Satanás. Posso sim. Em nome de Jesus eu posso. Ninguém para, crente. Glória a Deus, Jesus. Mas o povo... E aí o que eles vendem? Que a gente não tem liberdade. Aqui, ó. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Aleluia. Quem é que é livre? Somos nós. Mas a gente fica lambendo a vitrine do mundo, que não oferece nada, oferece uma prisão. Eles não conseguem sair, eles não são livres para ir para o céu. Eles estão aprisionados no inferno. E a gente não consegue enxergar isso. Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, tem algumas versões que estão escrito fé, a humildade e o domínio próprio. O Espírito produz em você isso. Se você perguntar para qualquer pessoa, crente ou não, quais são as melhores qualidades de uma pessoa, ela vai te falar essas aqui. Só que só o Espírito Santo produz isso na gente. O homem sozinho não tem isso. É verdade. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, é isso daqui que você tem que deixar aflorar. E não você. A gente fica falando, mas a gente é pecador, a gente é pecador, a gente é pecador. Como se a gente não tivesse força contra o pecado. Como se o pecado fosse fatal. A gente vai pecar. Não, irmão, a Bíblia não fala que a gente vai pecar. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Dentro de nós, você vai ter a vontade de pecar, mas você não precisa ceder. Você pode resistir. Aleluia. Quando Jesus curou Amém, Jesus. aquela mulher, ele falou o quê? Vai e não peques mais. Então é possível não pecar. Amém. Jesus veio para dar o exemplo, a diferença dele para nós. Ele nunca pecou. Nós podemos parar de pecar. Não é uma coisa que a gente tem uma sina. Não, a gente peca mesmo. Pecou, não, mas a gente peca mesmo. Pequei também, não, mas aqui é normal, a gente peca mesmo. Não, não é normal, não. Não é normal. Deus deixou outra porta, outra saída. A nossa identidade tem sido distorcida. A gente está perdendo as orientações da palavra, que é a boca de Deus, e pegando as orientações do mundo. Siga o seu coração. O coração do homem é enganoso. Você vai seguir o seu coração, você vai se dar mal. A palavra fala, ai daquele que segue pela sua própria inteligência. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar a situação real. A gente vê pelo nosso campo de visão. Vou explicar por que o seu cérebro te convence que você é a vítima. Porque a vítima não tem nada que ela possa fazer para mudar a situação. Mas o outro lado tem.
E a gente quer? Não quer. A gente não quer. Eu sou colérica. Existe o colérico sem o tratamento do Espírito Santo e o colérico com o tratamento do Espírito Santo. O colérico puro, todo mundo irrita ele. Todo mundo. Porque todo mundo é lento e preguiçoso pro colérico. Todo mundo. Ninguém alcança o ritmo dele. Não fez? Não é que a pessoa não conseguiu. Má vontade. Não quis. Isso aqui é fácil fazer. Não fez porque não quis. Né? Que ela não conseguiu. E lento, né? Ah, fez, mas também demorou 3 dias, 3 noites pra fazer o negócio. Esse é o colérico sem tratamento. Ele é um problema, ele é uma bomba atômica. Por quê? Ele tem um foco na tarefa, ele não tem foco em pessoas. Então, por exemplo, o lema dele é: vou chegar ao final dessa tarefa com a equipe viva ou morta. O colérico tem uma pequena habilidade que chama liderança. A maioria dos líderes fora e dentro da igreja que você vai ver ou é sanguíneo ou é colérico. Por quê? Porque são os 2 temperamentos que têm liderança. A habilidade de liderança já é neles. Eles não precisam chegar e falar: oi, tudo bem, eu sou líder. Não. Ele chega no grupo, ele só olha e fala: não, mas pessoal, vamos fazer assim, ó. Acho que assim é melhor. Quando vê, ele já está comandando tudo. É assim. Não é uma coisa que ele se coloca. Todo mundo já enxerga a função dele. Porque nós fomos feitos para viver em corpo. A gente não foi feito para viver sozinho. Então, cada um aqui, instintivamente, sabe qual é o temperamento do outro e qual é a habilidade do outro. Quando a gente vai fazer uma reunião, por exemplo, agora que a gente está querendo comprar o templo, e a gente vai fazer reunião, é automático falar: fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, mas ninguém usa a placa. Como que a gente sabe? Porque Deus fez a gente para viver em grupo. A gente tem essa capacidade de perceber a habilidade do outro. Qual é o problema? Às vezes a gente quer a habilidade do outro e não tem. Aí dá errado, né? Porque daí o outro vira o quê? Vilão. O colérico, ele não tem visão de pessoas. Então ele fala, tá nem aí se a pessoa vai ficar chateada ou não. E depois, quando o Espírito Santo trabalha, ele tem que fazer o quê? Pedir perdão. É a morte. É a morte pro colérico ter que falar que ele errou. Porque ele pensa tanto antes de fazer que ele não consegue aceitar que ele não pensou direito. Entendeu? Ele acha que todo mundo é ruim, mas ele não acha que ele pode ser ruim também. Então ele fica lá no martírio, num negócio para não pedir perdão. Sou eu essa pessoa. Quando o Espírito Santo trabalha, você começa a agir diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te guiando. Você vai deixar de ter vontade de pegar as pessoas pelo pescoço? Não. Você não deixa de ser você. Só que você não age. Você não age, você fala: mãozinho, depois a gente conversa. Eu vou ali e já volto. Você sai, porque se você conversar com o irmãozinho naquele momento, o irmãozinho vai sair da igreja. O irmãozinho vai desviar, ele vai praguejar você, ele vai fazer alguma coisa, você vai matar ele. E o colérico, ele tem uma habilidade. Ele lê a pessoa e ele sabe o ponto fraco. O sanguíneo também tem essa habilidade. Só que o sanguíneo olha o ponto fraco e fala assim: ah, eu vou ser amigo dele, eu vou ser amigo dela. E ele não usa isso jamais. O sanguíneo prefere se ferir do que ferir o outro, porque o importante para ele é viver com gente. O colérico gosta de viver sozinho. O problema dele é ganhar, não é manter a amizade. Então, numa discussão, ele fala todos os seus pontos fracos. Tudo aquilo que vai te machucar, tudo aquilo que vai te ferir. Não necessariamente ele pensa isso sobre você, mas ele consegue sugar o seu ponto fraco. E para ganhar a briga, ele vai fazer o quê? Deixar você estribuchando no chão. Vai. Então o que acontece? Numa discussão, a pessoa vai cair no chão. A gente só para quando não está mais respirando. Não, pera que eu ainda tenho mais umas coisas para falar, porque ele está respirando. Ainda falta um suspiro. A pessoa, depois de uma discussão com um colérico não trabalhado pelo Espírito Santo, ela não se levanta mais. Porque ela é detonada. E quantas pessoas a gente tem visto desse jeito dentro da igreja e no mundo? Só chegam pessoas feridas, machucadas. Não adianta você ferir ou machucar uma pessoa, porque ela não vai absorver por mais que você esteja certo. Você não vai conseguir convencer ela de nada se você machucar ela. Porque daí o cérebro dela vai mandar ela se proteger. Então a gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar, porque senão as nossas habilidades acabam sendo usadas para matar pessoas. E nós não somos matadores de pessoas, nós somos geradores de vida. Amém, Jesus.
Doenças emocionais que impedem o agir e a transformação de Deus na vida das pessoas. Deus fala para a pessoa, Deus dá o recado, Deus fala, olha o que eu tenho para você, olha aqui, a pessoa sai. Saiu da porta, ela vai assim, uai, então eu vou ficar aqui sentada até Deus me preparar. Querido, se ele já entregou na sua mão, já é para você se preparar. Porque a preparação não depende de Deus, a capacitação sim. O que é capacitação? Vamos pensar em baldinhos. Você tem baldinhos dentro de você, às vezes você não tem. Aí Deus capacita, ele põe baldinho. Quem enche o baldinho? Você. Você vai receber uma promessa, você vai ficar sentado esperando Deus encher o baldinho, você vai chegar no céu com os baldinhos vazios. Porque é a gente que enche. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi, o que aconteceu? Ele assumiu o reino com 12 anos? Não, gente. Ele continuou como pastor de ovelhas. Ele já conseguiu identificar as habilidades dele. Depois ele foi lá, ele matou Golias. Antes disso, ele foi colocado dentro do palácio para andar com quem? Saul. Com Saul. Saul era o quê? Rei. O que era isso? Treinamento. Como que você aprende a fazer as coisas? Fazendo. Como que você aprende a entregar recado? Entregando. Como que você aprende a falar profecia? Profetizando. Como que você aprende a orar? Orando. Aleluia. Como que você aprende a pregar? Pregando. Amém. Louvando. É tudo assim. A Pamela voltou pro louvor. Se ela continuar sentada ali, ela não vai aprender. O que ela faz? Ela vem no ensaio. Por quê? Porque ela tá treinando. Deixa ela, olha, você voltou pro louvor, mas ele vai ficar aí, que nem uma samambaia. Ela não vai aprender nada, ela não vai conseguir louvar. Porque tem que treinar, exige treino. Não adianta a gente ficar lá, Deus vai me dar, Deus vai me capacitar. Não vai. Ele já te capacitou. Agora você tem que encher os baldinhos. Amém. Efésios 4, 22, 24. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. É de qualquer jeito? Você tem que deixar a sua velha natureza. Se você ouvir a palavra e sair daqui praticando todas as coisas que você já pratica, nada vai funcionar na sua vida. E você vai falar, mas eu tenho lido a palavra, mas eu vou na igreja, mas... E nada está adiantando. Sim, o que você está fazendo com tudo que Deus está te ensinando? Bota no baldinho. Começa a praticar. Você não podia quando você era do mundo? Agora você pode. Você não conseguia? Agora você consegue. Você era ruim, mau caráter? Agora você está com a nova natureza de quem? De Deus. Ele é mau caráter? Não. Então você também não é. Amém. Só que você vai ter a vontade da sua velha natureza. Deus não mata você. Deus deixa você convivendo com você mesmo. Pode ser uma má notícia para algumas pessoas, mas você vai ficar aí. Precisamos cuidar das nossas emoções. A gente acha que essa responsabilidade é de Deus. Não é. Essa responsabilidade é nossa. Amém. Todos os nossos problemas emocionais, Deus já te deu o baldinho. Você enche esse baldinho para fazer as coisas que precisa fazer. E para de ter dó de você. Queria lembrar que a palavra é primeiro para o pregador. Só uma adendo. Lucas 9, 23, 26. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, é Jesus que está falando aqui, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Porque Deus fala que quando a gente aceita Ele, nós somos nova criatura nele. Então acabou. Ah, mas eu pequei, mas eu matei, mas eu... Ficou no passado. Peça perdão e acabou.
Não tem mais acusação sobre você. Não tem mais julgo sobre você. Amém. Acabou. Por que você fica querendo resgatar? Deus tira de você, você vem e joga em você. Tô sujo. Aí Deus vai lá, limpa. Você pega, fica olhando ele limpar. Você pega a sujeira de novo e fala, tô sujo. Deus vai, limpa você. Você pega. Deixa a sujeira pra lá. Deus fala que quando a gente pede perdão, ele joga no mar do esquecimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus não é acusador. Ele é salvador. Ele é perdoador. Quem te acusa é Satanás. E ele não tá limpo pra te acusar. Não sei se você sabe. Então ele não tem moral pra falar nada. Você não presta conta pra Satanás. Romanos 6, 12 e 14. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Entendeu? Não obedeça ao desejo pecaminoso. Você vai ter o desejo aí, mas você não precisa obedecer. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. A gente precisa ter coragem para seguir a Deus. Sabe por quê? Porque tirar o pecado, limpar a gente, dói. Principalmente nas questões emocionais. Dói. Sabe por quê? Porque vai contra a sua natureza. E a gente não quer. Sabe quando você cai na terra, se rala? E aí tem que fazer o quê? Limpar. A juventude agora, gente, eu tô aqui, eu vivi pra isso, pra falar juventude. Eles não sabem o que é metiolate que arde. Mas, na nossa época, a mãe falava assim, nossa filho, caiu, peraí, deixa eu pegar o metiolate. Você já não queria mais ter caído. Não, nem tá doendo. Tá tranquilo, filho. Tá ótimo. Por quê? Porque ele ardia, ele queimava. Mas ele fazia o quê? Dia seguinte tava como? Sequinho. E agora? 3 semanas. Não seca. Por quê? Porque não queima mais, não arde. É assim que Deus faz com a gente. Só que quando Deus começa a trabalhar, a queimar as coisas, a gente faz o quê? Não, deixa aqui, não vai me atrapalhar em nada, deixa aqui. E aí não grava. E daí você foge. Aí você vem aqui e fala assim, Deus, fala comigo, Deus, se eu estiver andando errado, o Senhor me corrige. Aí você, eu acho que a gente, quando ora isso a Deus, a gente tem a expectativa que Deus vai descer na terra e falar com você. Porque se ele usar o irmão, você não aceita. O irmão vai falar com você que você está andando errado, você vai falar assim, quem é ele? Ah, não era de Deus, não senti. Espírito Santo não testificou. Testificou, mas você não quer, que aí vai ter que mexer. Quando a gente enxerga, a gente tem que resolver. A gente não enxerga, a gente fala, não tô vendo nada. O irmão não estava muito consagrado, acho que ele não orou. Irmão, quando a gente pede para Deus não deixar a gente enganado, Deus vai usar a palavra. Deus vai usar vários irmãos. Eu sou testemunha disso, são vários irmãos. Que é para você não conseguir dar de sonsa. Fala com você. Exato, fala com você mesmo. Então Deus vai falar de diversas formas, mas se você não aceitar, você vai continuar a mesma pessoa. Não vai haver mudança. Porque você não permite o Espírito Santo produzir os frutos dele em você. E aí você vai ficar sofrendo, minha vida não anda, e eu tô com isso, eu tô com aquilo outro, porque não sei o quê, porque a culpa é de quem? Lembra da historinha, Senhor, tira de mim tudo aquilo que te atrapalha. Dia seguinte você não tá. Lembra disso? Pode preparar o link. Ter outras pessoas que não Jesus como referência em nossas vidas. Eu me divirto, porque hoje tá na moda seguidores, né? Mas quem lê a palavra sabe que seguidores é da época de Jesus, na verdade antes, porque antes já tinha seguidores, né? Gente, tá aí? Beleza, daqui a pouco eu vou colocar. Não tem problema nenhum você seguir pessoas que não sejam Jesus. Você seguir pessoas que não sejam crentes. Só que tudo vai depender do resultado que você espera. Você quer ter uma vida com Deus? Uma vida consagrada? Experiências novas com Deus? Você vai ter que começar a seguir gente que faz isso. Porque seguindo o povo do mundo, você não vai ter esse tipo de referência, esse tipo de comportamento. E a gente se influencia.
Então, a gente é influenciado. Depende do que você vai querer. Não adianta você seguir outras pessoas. Você tem que ter ciência daquilo que você está comendo. Depende do que a gente está comendo, é para onde a gente vai chegar. Não é desassociado. Não é. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mudar o exterior. Irmão, não se preocupa com o seu exterior. Porque se você não mudar o interior, você pode andar com roupa de crente e ninguém vai saber dizer que você é crente. Porque é o seu linguajar, é o que você fala, é como você reage às situações, é a palavra que você dá no momento que a pessoa está precisando, é o seu comportamento que vai dizer se você é crente ou não. Não é a sua roupa. A roupa, o externo, é uma consequência. Sim. Não é o que vai mandar. Você não consegue mudar a sua roupa para mudar dentro. Primeiro você muda dentro, depois você muda a sua roupa. Aleluia. João 13,15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. 1 João 4:4-6. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito de erro. Irmão, não adianta você aliviar para pregar a palavra. Por quê? Porque o engano vem por você através da vida do outro. Ou ele faz o que Deus quer e o que Deus está mandando, ou ele não vai para o céu. Acabou. Mas ele é obrigado? Não, ele também pode ir para o inferno. Aí ele faz do jeito que quer. Mas aqui, para ir para o céu, precisa fazer do jeito que... Entendeu? Dançar conforme a música que Deus toca. E eu vou falar que nunca é a música que você quer. Não é. A gente não acerta. Para perceber, pelo Instagram, quem é que está deprimido, quem é que está com uma vida boa? Não dá. Quem é que você está deixando ser exemplo na sua vida? Quais são os tipos de oração que você está fazendo? Às vezes você pode olhar o casamento de alguém que parece ser perfeito e falar, eu queria um marido desse. A esposa dele pode apanhar em casa. Cuidado. Peça a Deus aquilo que Ele tem guardado para você. Não peça para Deus aquilo que você quer do outro. Benê falou aqui, foi de Deus. Não tente lutar com a armadura que não é sua, porque você não vai aguentar carregar. Peça para Deus, Deus, eu queria uma vida de viagem, eu queria um marido assim, assim, assado. Não peça, eu queria viajar como aquele, ele se matou. Eu queria um marido daquela, eu queria... Até porque, gente, o marido daquela, mesmo que ele seja bom, ele só é bom porque ela é do jeito que ela é. Se ela mudar, ela teria outro marido, porque a gente corresponde o tempo inteiro. Se todo mundo pensasse isso, ninguém traía. Porque geralmente, principalmente mulher, vê casamento que ela acha perfeito, ela vai para acabar com o casamento e pegar o marido. E aí não dá certo. Nossa, por que não deu certo? Você é a esposa dele? A conta não fecha, é uma matemática, né? 1 mais 1 dava 2. 1 mais 3, sei lá que número que ela é, não dá o mesmo resultado. Então a gente precisa entender o que está deixando a gente influenciar. Desejar obedecer a Deus. Mateus 10, 34 e 39. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr filhos contra pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor. Quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Glória a Deus. O Senhor manda você cuidar da sua casa. O homem tem o papel dele na casa dele, a mulher tem o papel, os filhos têm o papel, todo mundo tem um papel na nossa vida. Esse papel não pode ser mais importante do que Deus. Você obedece o seu marido se ele não estiver contra Deus. Você faça acordos com a sua mulher
se ela não estiver contra a vontade de Deus. Nada pode superar a vontade de Deus. Ele não está falando aqui que não é para você gostar do seu marido, que não é para você gostar do... Não, ele não está falando isso. Ele está falando que não é para você deixar ser mais que Deus. Não deixe a sua família e as coisas que você gosta tomarem o lugar de Deus, porque Ele vai tirar. Mas vai tirar meu filho? Vai. Meu marido? Vai. Está tomando o lugar de Deus no seu coração? Deus vai tirar. O que eu deixava tomar um lugar no meu coração era o trabalho. Saí de tudo da igreja, tudo. Louvor, ministério infantil, tudo. Por causa do trabalho. O que Deus fez? Eu pensei que eu fosse morrer. Porque as pessoas me falavam, você é viciado em trabalho. Mas vamos lá. Dentre todos os vícios, é um pouco honroso ser viciado em trabalho, não é? Ela é viciada em trabalho e eu ganhava bem. Falava, se eu for, não é de todo ruim, né? É que é um vício de honra. Só que deixava totalmente prostrada o trabalho. Porque eu larguei tudo. Quando Deus tirou meu trabalho, eu entrei em depressão profunda. Eu pensei que eu fosse morrer. Porque as pessoas perguntavam pra mim, o que você faz? Eu falava, nada, eu não tenho trabalho. Ah, o que você é? Nada, eu não tenho trabalho, eu sou inútil. Eu falava isso para as pessoas. Todo mundo olhava e fazia assim, do tamanho que era o meu vício no trabalho. Chegava sexta-feira, era o dia que eu saía mais tarde da empresa. Eu tinha crise de pânico, de choro, de ansiedade, porque eu ia ficar sábado e domingo sem trabalhar. É normal isso? Eu nasci na igreja, viu, pessoal? Não era do mundo, não, eu nasci aqui. Aqui mesmo eu consegui ser assim. Por quê? Porque se você não deixar o Espírito Santo te transformar, você vai continuar o mesmo que era no mundo. Enganado. Porque você não vai ter nem o céu e nem tá vivendo as coisas que dão prazer pra sua carne. Quando Deus falou, eu vou mexer, eu vou tirar, porque você deixou tomar o meu lugar, eu falei, a empresa fecha se eu sair. A empresa tá lá. E eu quase morri. Foram anos de sofrimento para eu conseguir achar quem eu era em Deus. Enquanto eu não consegui encontrar a minha identidade em Deus, Deus não me deixou voltar a trabalhar. Glória a Deus. Não me deixou. Por quê? Porque eu ia me perder de novo. Eu entendi bondosamente, eu sou colérica, lembrando. Minha filha, foi um esperneio. Eu falei, o Thiago andava atrás de mim, pedindo perdão pelas coisas que eu tava falando pra Deus. Não tava falando pra ele, não, tava falando pra Deus. Deus, ela tá nervosa. Vocês conhecem melhor que eu. Não leve em consideração. O Thiago falava, para, pelo amor de Deus. Deus vai te fulminar aqui. Eu tô vendo o chão abrir, recolher você. Eu falei, Thiago, que adianta eu não falar? Eu tô pensando, Deus lê o pensamento, não posso nem pensar em paz. Deus lê. Eu não consigo pensar errado porque Deus lê. Então eu já vou falar mesmo, que assim já desabafa. Foi muito difícil. Muito difícil. E a gente tem dificuldade em obedecer a Deus. A gente pede, Senhor, eu quero ter visão, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquele dom, eu quero ter aquele dom. Deus começa no pouco, Ele não começa no muito. Aí Deus fala, vai lá, ora com aquele lá. Eu não vou não. Manda 50 confirmação aqui pra mim. Manda, se o irmão levantar num pé só, pisar esquerda, direita, esquerda, eu vou. Como é que Deus vai te levar para águas profundas se você não dá conta nem da água na areia? Ninguém se molha sem água. Você vai precisar deixar Deus te usar. Aleluia. Ele vai começar pequeno, depois ele vai crescendo. Tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, eu não sabia que você era assim. Nem eu. Não sabia. Nem pregar eu pregava. Quando falar, você vai ter que pregar. Eu falei, não vou pregar, não vou pregar, não vou pregar, não vou pregar, não vou pregar. Vim aqui. Preguei. Ah, você vai entregar recado. Não vou. Ah, Deus vai te usar no mistério. Não vou, não vai. Não, todos os meus jamais caíram por terra. Porque eu quero ou não ter experiências novas com Deus. Eu quero, então eu tenho que deixar. Porque senão eu não vou evoluir. A gente precisa deixar o Espírito Santo agir. Nós somos nova criatura. E ele vai começar no pouco. Aí eu fiquei pensando, sabe a vida do irmão?
Como que pode ser da nossa cabeça? Mas a gente fica o tempo todo, que é pra quê? Pra desobedecer. Mas a gente não usa desobediência, porque desobediência é feio. A gente usa insegurança, a gente usa medo, a gente usa tudo, menos o que é. O que é, irmão, é que você não confia o suficiente em Deus e você não quer obedecer. Você quer tocar a música, você dançar. Não vai. Com Deus não tem negociação. Não vai deixar. Glória a Deus. Salmos 37:4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Tem uma pegadinha nesse versículo, não sei se vocês perceberam. Que a sua felicidade esteja onde? No Senhor. E aí ele te dará o que o seu coração deseja. Se a sua felicidade estiver no Senhor, o desejo do seu coração é o mesmo que o dele para você. Aí ele não vai conceder o desejo do seu coração se não estiver alinhado com o dele. Por isso que a nossa felicidade tem que ser em servir a Deus. A gente vem servir a Deus para Ele fazer o desejo do nosso coração. Não vai fechar a conta. Você vai ficar crente frustrado, sem receber nada, aqui sentado na igreja. Eu fiquei alguns anos, que eu também não vou falar quantos. Que nem uma samambaia aqui. Não faço mesmo, seja mais esperto. A sua felicidade tem que estar no Senhor. E aí o desejo do seu coração vai ser realizado, porque Ele vai colocar o desejo dele. Tá aqui uma pessoa, testemunho vivo disso. Nada do que deseja hoje era o que desejava na vida. E quando Deus começou a falar para mim, Ele falava: não vai ser do jeito que você quer. E eu: não vai ser, mas vai ser o melhor para você. Eu falava: não vai ser o que eu quero, vai ser o melhor, se o melhor é o que eu quero. Aí Deus começou a mudar o meu coração. Aí eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor não deu o que o meu coração desejava. Irmão, se Deus tivesse me dado o que o meu coração desejava, eu não era mais casada, eu não estava morando onde eu estou, eu não estava trabalhando onde eu estou, eu não estava aqui pregando em si. Aonde eu ia estar? Nem quero pensar. Destruída, completamente. Porque quando eu tive uma briga, um perrengue antes de eu começar a trabalhar, na verdade não sei se é antes, eu acho que foi, Deus usou isso para trabalhar na minha vida. Eu falei pro Thiago: não me separe de você por um dinheiro. Deus me der dinheiro, eu separo de você. Deus não me deu dinheiro, graças a Deus, que hoje eu tenho um casamento muito maravilhoso. Mas se tivesse dado o desejo do meu, eu orava: Deus, eu quero dinheiro para separar dele, eu quero dinheiro para separar dele, eu quero dinheiro. Deus não me respondeu uma vez. Aí quando eu não queria mais separar dele, aí o dinheiro chegou. Eu falei: agora, né? Agora eu não quero mais separar. Deus falou: separa agora. Eu falei: não, agora eu quero. Agora vamos continuar seguindo a palavra. Deus sabe o que é melhor pra gente, a gente não sabe. Para terminar, Mateus 20, 26, 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, você está na igreja para Deus te favorecer, realizar os desejos do coração, porque todo mundo já passou dessa fase, né? Já entendendo que não é o do seu coração, é o que Deus quer para você, que estará no seu coração. Amém. Se você está aqui para isso, você vai ser fortemente decepcionado. Mas fortemente decepcionado. Porque o Senhor veio para servir. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos para servir, para ganhar alma. Chegou uma pessoa pedindo oração, você ora. Chegou uma com dor, você ora. Chegou alguém precisando de alguma coisa, você ajuda. Eu não gosto, ninguém perguntou se você gosta. Alguém aqui falou gostar? Ninguém falou gostar. Você faça. Efésios 4, 11 e 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se a gente não se deixar trabalhar, nós não vamos chegar aqui. Nem sempre é o que a gente quer, quase nunca, na verdade, se eu for analisar a minha vida. Mas quando você larga a mão de controlar e confia, porque a gente fala: não, Deus tem o melhor para nós, Deus sabe mais. Mas na hora H a gente fala: não, Deus não vai por aí que vai dar tudo errado aqui, ó. Tem casa, gente, é um pedaço da história. A gente fica com medo, é falta de confiança. Quando eu ouvi uma pregação
Eu falei, eu não tenho falta de confiança em Deus. Deus me trouxe uns 25 exemplos. Eu falei, talvez eu tenha um pouco de falta de confiança no Senhor também. Ficou de verdade, gente. Aí, 5 lições. Sua identidade vem da onde? De Deus. Não é do Instagram. Nossa identidade deve refletir a glória que vem de Deus. Se você andar e mandarem você pro moda blogueira, rever, irmão, volta. Porque tem que mandar você pro moda evangélica. Isso. Já revê. Lembra que não é só mudar a roupinha, tem que mudar aqui. Mudou aqui, a roupinha do lado de fora muda. Onde o Espírito habita, há transformação. Pessoa que se converteu e ela continua Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, não se converteu. Não está deixando o agir do Espírito Santo. Para você colocar o seu filho numa escola, você não precisa de nada. Mas para ele sair da escola formado e para ele continuar lá, ele precisa do quê? É nós no céu. É nós no céu. Para ter a salvação, você não precisa de nada. Precisa acreditar em Deus, que é o que fala a palavra. E para chegar no céu? Você precisa andar como a cartilha manda. Se você andar fora, você não vai conseguir chegar lá. Jesus em sua palavra é nossa referência segura e verdadeira. Viu um negócio, você está seguindo, criação de filhos, como você deve agir no seu casamento. Benê pregou aqui para casais. Ele falou tudo que estava na palavra. Tudo que estava na palavra. Só que se você abrir a sua boca e falar isso no mundo, eles vão falar, o quê? Mulher submissa. Gente, o que manda a palavra? Eu prefiro confiar em quem fez o ser humano, porque está dando certo há milhões de anos. O que eles estão fazendo a gente vai descobrir. Houve um psicólogo na época que eu era pequena que ele saiu e falou que não podia bater na criança. Beleza. O filho dele se matou. Aí todo mundo falou, puxa, não deu certo. Quantas crianças foram educadas errado por causa desse psicólogo? Eu não estou aqui fazendo apologia a bater em criança, não. Mas não siga tudo o que as pessoas estão falando lá fora. Confirme aqui dentro. E sim, espancar a criança não pode, não é nem bíblico. Então, deseje obedecer a Deus e será feliz. Se você não obedecer a Deus, você não vai conseguir ser feliz, porque o seu coração terá o desejo da carne, e Deus não vai realizar o desejo da carne, porque vai te levar para a perdição, e Ele não vai fazer isso. Então, deseje obedecer a Deus. Ele vai mudar os desejos do seu coração. E aí sim Ele vai realizar. Aí você vai viver uma plenitude em Deus. O melhor no seu casamento, o melhor com seus filhos, o melhor no seu trabalho, o melhor em tudo que no seu ministério, o melhor em tudo que envolver a sua vida. Amém? Que Deus complete essa palavra no coração de vocês. E vocês fiquem mastigando ela igual eu estou desde que Deus me deu. Amém?